Quero cumprimentar a todos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal no YouTube Professor Pedro Czai. E quero já lembrar que não esqueçam de acessar o nosso canal, Professor Pedro Czai, tocar lá o sininho, porque aí todo dia você vai receber em tempo real as notícias que estão acontecendo, que vai mexer com a sua vida e deste país. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui Rogério Correia, essa digníssima liderança do Estado de Minas Gerais, já teve 4 mandatos de deputado estadual, hoje é nosso colega aqui, deputado federal, está lá envolvido na CPI de Brumadinho, que vocês todos acompanharam essa tragédia nacional, que não é só de Minas Gerais. E o Rogério Correia foi estudante ousado, lá em 1977, foi preso na rebeldia de 200 estudantes. Já era rebelde, já naquela época, jovem rebelde, que denunciava a ditadura militar. Nós queríamos reconstruir a UNE, União Nacional de Estudantes, então nós fizemos em Belo Horizonte o 3º Encontro Nacional de Estudantes. Ocupamos a faculdade para fazer e fomos presos. Foram presos. Então não deixaram a gente fazer o 3º Encontro Nacional de Estudantes, que seria o encontro para reconstruir a UNE. Mas no outro ano nós fizemos. Olha aí. Porque os operários entraram em greve em 78, aí já não tinha jeito de eles segurarem mais, foi um movimento bonito. Então você ajudou a reconstruir a democracia brasileira. Sim, com certeza. Que hoje está em risco a cada dia nesses últimos anos, né? E você falou em tragédia, que tragédia criminosa, uma segue a outra, né? Tivemos né? de Mariana, que teve aquele rompimento, que praticamente matou o Rio Doce, que coisa, lá em Minas. Depois veio a tragédia criminosa de Brumadinho, culpa da Vale privatizada. A Vale privatizada. E agora a floresta amazônica, né? Que aquilo é crime. Sei. E essa privatização, e acho que nós vamos falar de Amazônia de privatização, e Brumadinho com o Vale do Rio Doce, eu fazia uma conta, Rogério, não sei se tu concorda comigo, 1.000 ações que se comprou no dia da privatização por R$3.000, um ano depois já valia R$72.000. Será que eles destruíram o patrimônio público? Será que eles fizeram um crime de lesa pátria? Aquela privatização de 3.275 milhões que foi a Vale? Um crime completo. Hoje, quem é mineiro sabe que a privataria que o PSDB na época fez com a Vale do Rio Doce foi um crime lesa pátria. Crime de lesa pátria. 3.800 bilhões, e eles levaram a rede ferroviária toda, que hoje é da Vale, privatizaram, elas então não industrializaram nada em Minas, é apenas levar o minério para o Japão, para a Europa, para a China, e não paga imposto, porque na mesma época fizeram a Lei Candir, Fernando Henrique. O governador era o Zeredo do PSDB, em dupla eles fizeram a Lei Candir, que isenta as exportadoras de pagar ICMS para o Estado. Então eu pergunto às vezes, por que Minas está quebrado? Um estado rico daquele está quebrado porque ele não recebe o principal do que ele produz, que é o minério e o café. Então quem exporta café também não paga imposto. Então Minas arrecada muito menos do que o tamanho do estado. Depois daquela grande privataria tucana, agora estamos vivenciando, hoje, o anúncio das privatizações do governo Bolsonaro. Já a privatização da ferrovia Norte e Sul, de 1.537 quilômetros, por 2,7 bilhões, pago 5% de entrada e o restante em 28 anos para Rumo, ou era para Vale, ou era para Rumo. Nós denunciamos uma semana antes que ia ser uma dessas duas empresas. Deu a Rumo, que é um escândalo, que foi investido de 12 a 13 bilhões, eles venderam por 2,7 para pagar em 28 anos. E o anúncio de hoje? Vamos ver as empresas aqui. Olha aqui, ó. Eletrobras, Sistema Eletrobras avaliado em 400 bilhões. Quanto vão vender? Em Minas entra Furnas, que aliás, mineiro gosta de contar Eletrosul no Sul. Mineiro gosta de contar causa. Furnas não foi privatizado na época do Fernando Henrique, porque o governador Itamar Franco não deixou. Você lembra que ele botou até os militares lá de ninja? Sim. Disse que ia romper o dique e inundar São Paulo se o Fernando Henrique privatizasse Furnas. Agora está indo Furnas embora. Vão privatizar Furnas, Eletronorte, Chesf,
Eletrosul, e na Eletrosul já na época do Fernando Henrique não privatizou Furnas, mas privatizou a parte da geração da Eletrosul, e agora querem vender o resto. Então, Correios, Furnas, Eletrobras, todo o sistema Eletrobras, e Casa da Moeda, cara, centenário do século, né? Empresa Brasil de Comunicação, que podia ter uma experiência educativa de comunicação, são 17 empresas. CBTU, né? CBTU, os trens, o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, a Dataprev, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social. Já destruíram a Previdência Social, agora destruíram a aposentadoria de milhões de brasileiros e agora o Serviço de Informação e Tecnologia da Dataprev e tantas outras empresas aqui. A privatização, o que significa para esse momento histórico? Pois é um momento triste da história brasileira. Nós temos que resistir, né, Kizai? Dia 4 e 5 tem aquele grande seminário que nós estamos fazendo com todas as forças de oposição via a Comissão de Trabalho, Administração e Empresa Pública, e nós vamos também focar muito na Amazônia, que nós vamos falar daqui a pouco, mas na soberania nacional como um todo. Boa. Então a ideia dia 4 vai ser o ato de lançamento do Movimento Nacional pela Soberania. Ótimo. Vão estar presentes aqui o Requião, grande senador, governador do Paraná. Stede do MST, nós vamos trazer o pessoal da Amazônia também, artistas, intelectuais. A ideia é lançar um movimento dia 4. Porque nós temos que resistir. Essa é a nossa obrigação. E o Bolsonaro, ele está em queda, viu? Eles estão meio apavorados, estou vendo aí com esse negócio da Amazônia, está na testa dele. Ele que é o culpado, ele que mandou aquele pessoal do agronegócio botar fogo lá perto do Xingu, que espalhou esse fogo todo na Amazônia. Olha, então vamos falar de Amazônia. Vamos. Destruição, desmonte do patrimônio público nacional, desmonte da soberania nacional, e isso contra as privatizações, essa é a favor do Brasil, essa é a favor do nosso patrimônio, que não consulta o povo brasileiro. Agora, Amazônia é só um problema da Amazônia? Ou é um problema de todo o Brasil? Ou é um problema do mundo? Grande parte que os cientistas falam que a chuva que vai lá para o nosso sul, vai lá para Santa Catarina, e meu pai sempre dizia, olha, acho que amanhã vai chover, porque ele escutava a Rádio Guaíba lá de Porto Alegre, que estava chovendo lá, ele disse, então amanhã vai chover aqui, porque vinha as nuvens da Cordilheira dos Andes, que vinha da Amazônia, que os cientistas chamam de rios voadores. Então, grande parte da chuva que se produz no Brasil inteiro é fruto da Amazônia. Portanto, o problema da Amazônia é um problema de todo o povo brasileiro. Temos que resistir? Vamos assistir essa tragédia. Tem lugares que está 15 dias queimando. Chamaram até o comentário do Dia do Fogo, onde o Dia do Fogo, onde fazendeiros começaram a tocar fogo, combinaram, deve ter combinado nas redes sociais, e tocar fogo nas fazendas, queimar tudo, destruir a Amazônia. Dia 10 de agosto foi o Dia do Fogo. Dia do Fogo. Dia do Fogo, 10 de agosto. Imagina que ideia de Jerico. Aliás, ideia de Jerico não, ideia do Bolsonaro. Amanhã o PT está entrando, nossa bancada toda, com uma representação na Procuradoria-Geral da República, porque o Bolsonaro está prevaricando. Ele incentivou o pessoal a colocar fogo no Dia do Fogo, depois finge, solta fake news, que são as ONGs, e não apura a responsabilidade de quem colocou fogo, que foram os amigos e os bolsominions dele do agronegócio. Então amanhã nós estamos entrando na Procuradoria-Geral da República para que eles olhem quais os locais que colocou fogo, quais as fazendas, quem foram os responsáveis, quem são os donos da terra e por que o Moro não fez absolutamente nada através da Polícia Federal e nem dos órgãos ambientais. Então nós entramos amanhã na Procuradoria-Geral da República. Então, denúncia mundial, o mundo inteiro está acompanhando a destruição da nossa Amazônia, que é do povo brasileiro, que é um patrimônio natural e um patrimônio ambiental, mas é um patrimônio econômico e de futuro para o país. Por isso, quero aqui já passar para outro tema também, porque nosso programa sempre é rápido aqui, mas não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, Professor Pedro Czai. Quem nos acompanha aí, mais de 100 mil no Facebook, também acessa ao nosso canal do YouTube para que você possa acompanhar entrevistas mais longas, entrevistas com mais debate, como conteúdo que hoje estamos fazendo aqui com o Rogério Correia, nosso colega, deputado federal de Minas Gerais. Agora, queria fazer também uma pergunta aqui
dessa relação do governo Bolsonaro, temos esperança? O Brasil tem futuro? E com todo esse processo de criminalização da política, que a Lava Jato, em vez de combater a corrupção, desmontou setores econômicos estratégicos, gerando milhões de desemprego, e a Lava Jato, como agora, depois do Intercept, mostrando que desestabilizou a política, desestabilizou a democracia, dando suporte para o golpe à democracia, tirando uma presidenta, prendendo o ex-presidente Lula sem prova, e agora o Intercept está escancarado aqui, sem prova, tem um preso político, que é o ex-presidente Lula, porque ele seria presidente do país, e hoje fazem 501 dias da prisão do presidente Lula. O Brasil tem futuro? Tem, nós vamos construir o futuro do Brasil, mas é com luta e com o povo, né? Nós aprovamos também uma lei importante, que agora o Bolsonaro está ameaçando vetar, que é a lei do abuso de autoridade. Porque se já existisse abuso de autoridade para ser punido, o Moro e o Dallagnol não tinham feito essa combinação, esse conluio. Na verdade é conluio, não é nem combinação. É um Gilmar Mendes chama de ORCRI, Organização Criminosa. Eles combinaram o jogo, né? Um juiz combina com o capitão do time adversário qual que vai ser o resultado do jogo, manda ele cair na área que ele vai dar pênalti. Assim foi Moro e Dallagnol. Então eles fizeram esse conluio, essa organização criminosa para punir o Lula e tirar o Lula da jogada. Todo mundo sabe disso hoje, né? Hoje a prova escancarada. Escancarada. A gente falava isso, esses petistas ficam inventando coisa, com teoria da conspiração. Agora, depois do The Intercept, como diz o Mino Carta, né, da Carta Capital, até o mundo mineral já sabe que Moro e Dallagnol combinaram o jogo para ajudar o Bolsonaro. Até o mundo mineral já sabe. Então eles fizeram isso. Agora estão querendo não deixar que a lei de abuso de autoridade exista. Então, cuidado aí com os fake news dos bolsominions. É importante. O juiz não pode fazer o que quer, nós não somos deuses, não. Sim, nem o juiz, nem o deputado, nem o governador, nem o presidente, nem o agente público. No caso nós temos de 4 anos, nós somos votados. É isso. Então, se nós fizermos coisa errada, o eleitor pode nos punir, fora outras leis. Agora, no caso do juiz, não. Ele fica eterno. Se ele pisar na bola, no máximo pode acontecer ele ser aposentado com salário integral. Então, não existe crime que puna o abuso de autoridade. Isso tem que ter, né? Olha, Rogério, sobre abuso de autoridade, aqui eu trago a memória do Requião, que até sugeriu o nome para essa lei, que está referenciada a um reitor de uma universidade federal, o canceler da Universidade Federal de Santa Catarina. Dormindo, 6 e pouco da manhã, a polícia prende ele dentro de casa, leva ele algemado, deixa ele dentro da prisão nu, junto com os outros presos, impede que o padre produza assistência religiosa. Então, abuso na prisão, abuso na condução algemado, abuso dentro da cadeia, abuso e inconstitucionalidade na assistência religiosa sendo impedido, abuso de autoridade impedindo que ele retornasse, depois de 30 horas preso, retornasse à condição de reitor. Mas o mais grave, depois ele solicita pelo menos para ele ir para a universidade. E a juíza impede dele ir para a própria universidade, e aí que ele escreve o bilhete. Com isso, decretaram a morte dele, e ele vai lá no shopping, se joga, se espatifa e morre. Então, essa lei do abuso de autoridade tem que ser a lei Canceller, uma homenagem ao reitor, à educação brasileira, à democracia, ao Estado Democrático de Direito contra qualquer tipo de abuso de qualquer autoridade pública, não só do judiciário, mas também do executivo, também do legislativo, e essa é a lei que nós aprovamos aqui. Portanto, não tem nada de perseguir esse ou aquele, ou nada de impedir o combate à corrupção. O que nós precisamos é, à luz da lei, à luz da Constituição, fazer a investigação que está previsto na própria legislação. Quem não faz abuso de autoridade não precisa se preocupar, não tem problema nenhum, pode continuar combatendo a corrupção. Mas o que eles fizeram com o ex-presidente Lula, há 501 dias atrás, foi uma decisão política, e o presente político de eleger o Bolsonaro foi ser ministro da Justiça. E está hoje escancarado com prova da inocência do Lula e a prova da forma criminosa que se organizou a Lava Jato. Acho que é isso. É isso. Resumindo, o Moro usou da justiça para perseguir um adversário político.
É isso. porque ele não concordava com a ideologia e a política do Lula. Então ele usou da justiça para fazer uma perseguição política. Isso é crime. É isso aí. Ele tem que ser punido. E falar em Lula, eu estou achando que está difícil deles continuarem com essa farsa de prender o Lula. É isso. Está na hora de soltar o Lula, pessoal. Vamos na luta. Não precisa gostar do Lula ou não. Tem que gostar da democracia. Tem que gostar da justiça. Tem que gostar da verdade. E tem que gostar de um Estado democrático de direito e de um julgamento justo que o Lula não teve. E todos que defendem esses valores defendem a liberdade do ex-presidente Lula. Então, um abraço para todos vocês. Obrigado, Rogério Corrêa. Que bom aí. Falamos da Amazônia, não desmatamento, não queima das nossas florestas, contra as privatizações do governo Bolsonaro, porque o patrimônio é seu, é nosso, é do povo brasileiro. E Brumadinho foi a experiência da tragédia da privatização da Vale, que o Rogério acompanhou muito bem lá no estado de Minas Gerais, e pela liberdade, pela democracia, pelo Estado Democrático de Direito e pela libertação do ex-presidente Lula. Um grande abraço, obrigado, Rogério. Um abraço, Kizai, sempre na luta. É isso, um abraço.